Olá, vamos começar a sala de hoje. Nós vamos fazer a sequência de estudos Rundoque Virtual sobre o livro do Cheon Song-yeon, essa nova edição do Cheon Song-yeon, livro 2, Verdadeiros Pais. Indo já para a próxima tela, iniciando então essa sala virtual, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 com o título Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. Nesta sala virtual a gente vai estudar as sessões 3 e 4. A sessão 3 tem o título Herdando a Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais e a sessão 4, Herdando a Tradição dos Verdadeiros Pais. Vamos seguir então para o conteúdo? A sessão 3 com o título Herdando a Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais, o item 1 faz uma pequena introdução. Vamos à leitura? Até que os verdadeiros pais surgissem na Terra, Deus nunca pôde ter seus próprios filhos diretos no mundo espiritual. Através de mim, os filhos a quem Deus originalmente pretendia puderam nascer pela primeira vez. Estou dizendo que, através de mim, a família real de Deus pôde vir a existir. Portanto, vocês devem ter orgulho disto. Somos nós que devemos conectar todas as nações ao Jardim do Éden original. Eu estabeleci o fundamento vitorioso, transcendendo céu e terra. Os verdadeiros pais edificaram esse fundamento e estão tentando transmitir suas realizações para os verdadeiros filhos. Agora entrando num item específico dentro dessa sessão 3 com o título Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais. O item 2 diz o seguinte: a realidade de vitória dos verdadeiros pais se refere ao escopo de sua vitória na batalha contra Satanás. Isto significa que os verdadeiros pais são completamente vitoriosos no nível individual e no nível familiar. Além disso, eles trouxeram vitória nos níveis de tribo, povo, nação e mundo. Este foi realmente um curso desafiador. De nenhuma forma ele foi fácil. Entretanto, eu superei toda a dificuldade e obtive vitória. Eu ofereci ao céu a cerimônia de coroação para a realeza de Deus, a qual trouxe o milagre de liberar até mesmo Deus. Os verdadeiros pais, com o amor verdadeiro, perdoaram até mesmo as nações comunistas fracassadas e as abraçaram enquanto conduziam em frente à providência. Item 3. O fato que os verdadeiros pais estabeleceram a realidade de vitória significa que eles recuperaram tudo que Satanás mantinha sobre sua posse, incluindo todos os indivíduos providenciais que foram perdidos. Porque Eva foi perdida, Adão também foi perdido. Entretanto, agora que Adão foi recuperado, é o momento para recuperar as mulheres do mundo. Esse é o motivo pelo qual, para recuperá-las, no dia 10 de abril de 1992, coloquei a mãe na linha de frente e desenvolvi o movimento para a liberação das mulheres. Estamos entrando na idade da mãe. Esta é a idade da mãe. Item 4. Quando dizemos que os verdadeiros pais são vitoriosos, estamos dizendo que tudo que foi perdido devido aos falsos pais foi recuperado. O verdadeiro filho, a verdadeira filha e os verdadeiros esposo e esposa. Os verdadeiros pais são a raiz a partir da qual surgirá uma única humanidade, onde todos estão relacionados como parentes de sangue. A partir disso, os verdadeiros esposo e esposa gerarão somente bons descendentes, continuando por incontáveis gerações. Item 5. A realidade de vitória dos verdadeiros pais não está limitada a eles como indivíduos. Isto deixa uma marca na história do universo. Vocês devem herdar isso. A fim de fazer isso, vocês devem recuperar o que Adão e Eva perderam através de sua falha em ter fé absoluta e amor absoluto. E devem limpar a mancha na linhagem. Vocês podem cumprir isso dentro da realidade de vitória que tenho preparado. Tudo o que vocês precisam fazer é seguir a trilha original, escalando os 8 estágios, começando no nível individual, então começando novamente no fundo no nível familiar e escalando novamente, e assim por diante. Então vocês devem ser capazes de seguir sua vida livremente.
A partir de um ponto de vista bidimensional, Deus e os seres humanos foram separados em polos opostos. Assim, os verdadeiros pais devem ir e trazer Deus de volta para a família. Eu superei todos os 8 estágios, tanto verticalmente quanto horizontalmente, e saí livre da realidade de acusação de Satanás. Portanto, eu posso agora livremente atender Deus na família e também no nível nacional. O item 6. Em quais fundamentos eu tenho que ter orgulho do meu nome, verdadeiros pais? Eu estabeleci a realidade de coração interno que, através do amor, rompe todas as barreiras e abre os portões em cada aspecto e em todos os níveis, horizontalmente e verticalmente, por toda a história. Este fundamento vitorioso não deve apenas ser algo que somente eu posso me regozijar. Isto deve ser a causa para céu e terra, a história e todas as épocas se regozijarem. Somente quando há regozijo nesta extensão, nós podemos realmente nos regozijar. Não devemos nos regozijar somente sobre nossas vitórias individuais enquanto ignoramos as épocas passadas da história. O que realizamos deve ser estimado como uma vitória que todas as pessoas no passado, no presente e no futuro, igualmente podem se regozijar. Item 7. A família de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta é responsável por mudar a linhagem, mudar a propriedade e então formar o adequado relacionamento Caim-Abel na realidade de coração. Essa família se determinou a trazer vitória e foi vitoriosa. Nesta condição, como verdadeiros pais, podemos proclamar verdadeiros pais e a era do completo testamento, e o estabelecimento dos verdadeiros pais e a era do completo testamento. Porque nós, os verdadeiros pais, estamos estabelecidos no nível familiar, as famílias do mundo podem nos dar reconhecimento como seus parceiros sujeitos. Com isso, elas podem herdar a realidade de vitória dos verdadeiros pais. Então, através desta fórmula, podemos expandir o nosso fundamento através dos níveis do indivíduo, família, tribo, povo e nação, baseados na realidade da base de 4 posições de Adão e Eva. Esta expansão não ocorre de uma vez, mas gradualmente. O centro e destino deste fundamento em nível nacional é o mundo. A nação é o ponto de início para alcançar o mundo. Item 8. Vocês devem louvar os verdadeiros pais e amar os verdadeiros pais. A era chegou para o estabelecimento de verdadeiros pais e a era do completo testamento. O estabelecimento dos verdadeiros pais permite que vocês herdem sua realidade de vitória. Agora que eles estão estabelecidos, eles podem dar a bênção por todo o mundo. É assim como o mundo pode ser estabelecido. De fato, os verdadeiros pais têm transmitido tudo para vocês. Vocês, representando a humanidade decaída, devem ser gratos por isto. Vocês devem ser capazes de louvar os verdadeiros pais e amar os verdadeiros pais. Sendo que os pais do céu deram a bênção para vocês, tiveram orgulho de vocês, amaram e serviram vocês, agora em retorno, vocês devem louvar e ter orgulho dos pais do céu. É assim como vocês podem aliviar a tristeza da família do céu. Item 9. A família de Adão foi perdida, e essa família perdida se expandiu em âmbito mundial. Assim, os verdadeiros pais devem restaurar tudo em âmbito mundial. Sendo que as coisas se tornaram como elas são devido ao amor, vida e linhagem dos falsos pais, são os verdadeiros pais que devem trazer cada indivíduo, família, tribo, povo, nação e o mundo inteiro de volta para o lado de Deus. Os falsos pais viraram todas essas coisas de cabeça para baixo. Assim, não é somente a família que os verdadeiros pais devem restaurar. Eles devem restaurar cada nível no céu e na terra, através de indenização. Especificamente,
eles devem reorganizar cada nível baseado na família deles e endireitar todos os 8 níveis. Em outras palavras, embora os falsos pais tenham sido a família que foi perdida por Deus, os verdadeiros pais não podem retornar para Deus depois de apenas endireitar o nível familiar. Eles podem resolver todos os problemas nesse nível somente depois de trazer vitória em todos os níveis no cosmos. Item 10. Neste tempo, estou fazendo muitas proclamações, tais como a realidade do sábado cósmico para os pais de céu e terra, o estabelecimento da Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial e o fim da indenização, e assim por diante. Não há nenhuma outra forma além desta, sendo que os verdadeiros pais devem pavimentar o caminho para a liberação que Deus originalmente pretendia. Para fazer isso, eu tive que nivelar montanhas e edificar um fundamento global. Sem essas realizações reais, minha esposa e eu não poderíamos ter nos tornado os verdadeiros pais. Nem eu poderia ter me tornado o Messias e o retorno do Senhor. Agora vamos iniciar aí um outro item dentro dessa sessão, com o título O Caminho para Herdar a Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais. O item 11 diz o seguinte: o estabelecimento da Era do Completo Testamento significa que nós, que centramos na família dos verdadeiros pais, devemos nos tornar uma família mais ampla na posição positiva. Todos os seres humanos estão na posição negativa. Com a família dos verdadeiros pais na posição positiva, todas as outras famílias são suas contrapartes. Se elas se unem com a família dos verdadeiros pais, assumindo a posição de um perfeito negativo, todas elas se elevarão para a mesma posição da família dos verdadeiros pais. Esta é a fórmula para recuperar o universo. 3 principais condições são requeridas para isto acontecer. Primeiro, a linhagem deve ser mudada. Segundo, o direito de propriedade deve ser mudado. E, finalmente, a realidade de coração deve ser mudada. A realidade de coração inclui 3 estágios: o indivíduo, a família e a tribo. Os estágios nesta realidade formam um conjunto que não pode ser dividido. Portanto, como messias tribais, vocês devem conectar esses 3 estágios de coração em um só. Baseados nesse fundamento, vocês podem então se mover para o nível da nação. Item 12. O ideal de criação de Deus está baseado no amor que participa de seus principais atributos: amor absoluto, amor único, amor imutável e amor eterno. Baseados nesse amor, vocês podem manter sua pureza. Isso significa que, vindo a partir de uma linhagem decaída, vocês precisam manter sua pureza. Para assumir completamente a posição correta para o amor verdadeiro e a vida verdadeira. No fundamento de pureza, vocês podem mudar sua linhagem. Depois disso, vocês podem experimentar o amor puro. Vocês recebem sua herança depois de se estabelecer como uma família de filhos filiais, e então expandem o escopo de sua família para se tornarem uma família de patriotas, santos e filhos e filhas divinos, unindo o mundo no plano horizontal. Então vocês herdarão a autoridade de vitória, a qual é tão doce como uma flor perfumada. O item 13. A fim de se tornar o filho mais velho e herdar o direito da primogenitura, você deve ser melhor do que Satanás. Você deve representar Deus em todas as áreas e se colocar na posição de assumir responsabilidade de acordo com as regras e princípios de Deus. A pessoa que mais ama Deus recebe o prêmio. Por causa deste princípio, é possível para Deus conduzir a providência de restauração. Herança é recebida baseada no amor. E está de acordo com esse princípio que você pode reivindicar de volta o direito do filho mais velho. Como filhos e filhas no lado do céu, vocês devem ser mais filiais para seus pais do que os filhos e filhas do mundo de Satanás. Como pessoas no lado do céu, vocês devem amar sua família, sua nação, o mundo e toda a humanidade, mais do que as pessoas do mundo de Satanás fazem. Vocês devem ser melhores em todos os aspectos.
Eles devem dar sua herança voluntariamente. Vocês não podem tomá-la pela força. Seção 4, com o título Herdando a Tradição dos Verdadeiros Pais. Item 1. Esse item é uma introdução dessa seção. Vamos à leitura. Como consequência das sementes que foram semeadas pela queda no Jardim do Éden, vários fenômenos da colheita de seu fruto surgirão ao redor do mundo. Agora é esse tempo. Sendo que este mundo não pode continuar como está, o tempo chegou para colher o fruto da queda. Este mundo se tornou da forma que está porque ele herdou uma tradição que se desviou de Deus devido ao seu relacionamento com os pais decaídos. Portanto, os verdadeiros pais devem vir estabelecer um novo ensinamento. Ele deveria ser baseado nas atuais formas do mundo ou do cosmos? Não! Ele deveria ser baseado em famílias verdadeiras. A menos que o ensinamento da família verdadeira apareça, o ensinamento para um mundo novo não pode emergir. O representante deste ensinamento da família verdadeira deve ser o Filho verdadeiro de Deus. Ele deve ser o herdeiro interno que herda todas as coisas relacionadas ao coração de Deus. Ele deve ser o herdeiro interno que herda todas as coisas relacionadas ao coração de Deus. Ele também deve ser o herdeiro externo de Deus, que herda a propriedade de todas as coisas. Em outras palavras, ele deve ser um homem que pode herdar o coração de Deus, o corpo de Deus e todas as coisas. Somente esse filho pode ser o representante de Deus. Somente quando esse filho vem, o reino de Deus finalmente será realizado. Agora iniciando um tópico dentro dessa seção 4 com o título Tradição dos Verdadeiros Pais. Item 2. Como a história se desdobrará? Quando a tradição dos verdadeiros pais é estabelecida, a forma de vida real dos verdadeiros pais permanecerá na história como padrão para todas as tradições por toda a eternidade. Suponham que continuemos por 1000 anos a partir deste ponto. As pessoas não estarão se movendo em frente, olhando para o futuro. Ao invés, elas se moverão em frente, olhando para 1000 anos para trás, modelando suas vidas nas coisas como elas são neste tempo atual. Até hoje, as pessoas decaídas têm buscado unificar o mundo, mas uma vez que os verdadeiros pais surgem e são reconhecidos como as pessoas centrais do mundo, todas as pessoas atualmente irão copiar a tradição dos verdadeiros pais e exaltá-los como centro. Enquanto o tempo passa, o domínio baseado nesse centro continuará a se expandir. Realmente, a família dos verdadeiros pais é o fundamento representando a tradição de um futuro que as pessoas esperam ver. O propósito de Deus na história de 6.000 anos tem sido criar a família dos verdadeiros pais. Por que as pessoas estão enfrentando conflitos no tempo atual? É assim que elas podem encontrar a família dos verdadeiros pais. Item 3. O que é amor dos verdadeiros pais? No Jardim do Éden, os primeiros seres humanos falharam em se tornar os verdadeiros antepassados e não puderam estabelecer a tradição de amor original. Portanto, em algum ponto, o Messias deve vir, e na posição dos verdadeiros pais, ele deve estabelecer essa tradição de amor desde o nível do indivíduo até a família, tribo, povo, nação e mundo. Quando isto é realizado no nível que transcende pessoas de todas as etnias, o reino do céu será estabelecido na terra. Este será um museu de Deus. Até agora, indivíduos e famílias têm estado desconectados de Deus. Assim, o que estou tentando fazer nesse momento é conectá-los ao todo e a Deus, e estabelecer a tradição adequada de amor centrada na família. Preparar esse fundamento surpreendente é a missão dos verdadeiros pais, e exaltar e realizar esse propósito é a missão da Igreja de Unificação. Item 4. Você pode se tornar um dono somente quando você age com o coração de um pai e o corpo de um servo. É assim como Deus esteve trabalhando para cumprir a vontade. Assim, você também pode cumpri-la somente se tem o coração do pai
e derrama suas lágrimas, suor e sangue. A fim de se tornar um verdadeiro líder, você precisa receber verdadeiro treinamento de liderança. Você precisa herdar o caminho de lágrimas, suor e sangue dos verdadeiros pais, o qual é o caminho do céu. Você também deve derramar lágrimas, suor e sangue. Então você deixará isso para trás como sua tradição. Item 5. Qual é a tradição de Deus e dos verdadeiros pais? Primeiro, é viver para o benefício dos outros. Segundo, é investir, investir e esquecer. Terceiro, é orar e oferecer devoção para cumprir a vontade. Este é um objetivo que você não pode cumprir por si mesmo. Por que você precisa orar? É porque você precisa receber a ajuda de Deus, seu parceiro sujeito, e ter o céu com você e o apoiando. Por que você precisa oferecer devoção? É para capacitar você a preparar o caminho e aceitar quaisquer circunstâncias que possa enfrentar. Oração é criar um laço com Deus, o parceiro sujeito. E devoção é expandir seus relacionamentos horizontais. Item 6. Que tipo de família é a família dos verdadeiros pais? A família deles é o fruto da história, o centro desta época e o ponto de início do futuro. Assim, no futuro, quando o mundo no qual vivemos se tornar o reino do céu que esperamos, cada aspecto das vidas dos verdadeiros pais servirá como tradição. Eles se tornarão o ventre da mãe da nação ideal. Eles serão o ponto de início para edificar o mundo ideal. Portanto, baseados na conexão vertical com os verdadeiros pais, vocês, como os filhos deles, devem sempre estabelecer a realidade de 3 gerações, juntamente com os verdadeiros pais. A realidade vertical de 3 gerações são Deus, os verdadeiros pais e vocês. Horizontalmente, 3 gerações são os verdadeiros pais, os verdadeiros filhos e vocês. Céu e terra não estarão unidos a menos que essas 3 gerações sejam formadas e aperfeiçoadas. Item 7. A tradição, educação e prática sobre a qual falamos se refere à tradição e educação sob os verdadeiros pais. Tudo o que vocês precisam fazer é seguir as pegadas dos verdadeiros pais e herdar todas as vitórias que eles obtiveram em suas batalhas contra Satanás. Os verdadeiros pais estão seguindo para reunir as ofertas de todos os fiéis e oferecê-las para Deus no altar. Eles farão isso sem discriminação entre seus filhos e filhas ou entre as coisas da criação. Além disso, eles farão isso sem distinguir entre a idade do Velho Testamento, a idade do Novo Testamento e a idade do Completo Testamento, tendo liberado todas elas da acusação de Satanás. Eles oferecerão Deus, a ONU e o mundo inteiro unidos. Então, os verdadeiros pais podem herdar o mundo a partir de Deus, no ponto onde seu direito de propriedade começará. Item 8. Pelos últimos 6.000 anos, o propósito da obra de Deus tem sido estabelecer a família dos verdadeiros pais. Por que a humanidade esteve lutando até este dia? É a fim de se conectar aos verdadeiros pais e sua família. No futuro também, nossos descendentes existirão a fim de produzir descendentes para os verdadeiros pais. Eles não precisam criar uma nação para os verdadeiros pais ou criar um mundo para os verdadeiros pais, porque uma vez que os verdadeiros pais surgem e recebem reconhecimento público, a nação e o mundo dos verdadeiros pais virão a existir naturalmente. Para apoiar os verdadeiros pais, vocês devem criar seus descendentes para eles. Não é uma questão de criar uma nação para eles. Nesse tempo, a coisa mais ideal para vocês é viver com os verdadeiros pais no centro de suas vidas. No futuro, quando céu e terra serão governados sob a autoridade dos verdadeiros pais, vocês não serão apenas cidadãos comuns que vêm e vão. Vocês carregarão a tradição que foi tecida, centrada nos verdadeiros pais, que permanecerá para sempre na história. Não pode haver tradição maior do que esta. Item 9. Se Adão e Eva não tivessem caído, a história humana teria se originado com os verdadeiros pais.
Suas palavras teriam se tornado as palavras de seus descendentes. Sua forma de vida teria se tornado a forma de vida de seus descendentes. E as condições ambientais teriam se tornado a realidade de seus descendentes. Desta forma, a história teria começado a partir dos verdadeiros pais. Agora, iniciando um próximo item aí dentro dessa seção com o título Herdando a Tradição dos Verdadeiros Pais. E o item 10 diz o seguinte: pais e mães querem transmitir tudo o que eles têm para seus amados filhos e filhas. Pais e filhos que seguem a tradição de amor se colocam em posições de igual valor. Assim, os pais podem transmitir todo o universo para os seus filhos com suas mentes tranquilas. Esse é o motivo pelo qual os pais querem ter filhos de piedade filial. Quem são filhos de piedade filial? Eles são aqueles que participam no amor eterno de seus pais. Eles são aqueles que carregarão a tradição de transmitir amor. Item 11. Quem vocês querem como líder de sua família? Que tipo de pessoa o pai, a avó e toda a família querem ter como seu líder? Eles iriam querer aquele que tem mais amor. Se o avô ama mais toda a família, os membros da família relatarão para ele ao invés do pai. Isso é natural. Assim, a pessoa que se torna o líder de um lar é aquela que serve os outros com o coração mais amoroso. Aquele que serve mais os outros com um coração de amor herdará a tradição dessa família e a encherá com amor. Vocês devem entender que somente essas pessoas pertencerão à linha de herança que continua pela eternidade. Item 12. A fim de herdar a providência de Deus em sua totalidade, devemos ser fiéis à sua tradição providencial. E não somente devemos ser fiéis à tradição, devemos assumir responsabilidade por ela. Depois de assumir responsabilidade, devemos transformar a sociedade. A tradição do Pai Celeste precisa ser transmitida para todos. Se o ambiente social não está de acordo com sua tradição, então devemos lutar para mudar o que seja contrário a ela. Do contrário, não haverá nenhum progresso. Item 13. A fim de herdar uma conexão histórica com Deus e os verdadeiros pais e cumprir a responsabilidade de pioneiros desta era, vocês precisam receber a tradição pura da providência de restauração de Deus, assumir responsabilidade pelas circunstâncias existentes de sua vida e lutar para edificar o fundamento para um novo ideal no futuro. Item 14. O reino celeste é o lugar onde as pessoas que viveram para o benefício dos outros irão. Elas são as pessoas que se dedicaram pelo mundo e cultivaram relacionamentos com seu povo. Elas viajaram por todo o mundo para abraçar seu povo, para servir a Deus e se esforçar para realizar o ideal. Elas serão os donos do reino celeste. Vocês devem ter orgulho ao fazer essas coisas. Vocês devem ser capazes de ter orgulho de sua mãe e pai, de sua esposa ou esposo, de seus filhos e filhas e de seus irmãos. Então, vocês precisam estender essa tradição e aplicá-la à nação. Vocês precisam estender esta fórmula para o mundo e para céu e terra. Se vocês se tornam essas pessoas, então onde quer que vocês vão, vocês terão o direito de participação, o direito de posição igual e o direito de herança. Item 15. A vitória que transmito a vocês é a realidade de vitória em nível familiar. Sobre que tipo de família estou falando? Esta é uma família que representa o mundo. A família que cumpre uma missão messiânica é aquela que representa o mundo, abraçando e cuidando de todos os assuntos e seguindo livremente entre todas as pessoas. Eu quero que sua família se torne essa família. Quando todas as 5 raças querem encontrar seu caminho em sua família, quando elas tentam criar relacionamentos com sua família, vocês não devem bloqueá-las ou dizer que somente determinadas pessoas podem entrar. É um princípio que, se vocês estão conectados com o ponto central de coração, seu coração se expandirá em todas as 4 direções. Poder e ação emanam a partir desse ponto central em todas as direções, sem exceção.
Esse centro é a verdadeira família. Deste modo, a verdadeira família deve estar no centro de sua família para ela realizar o reino do céu. Item 16. A família é a base para encontrar a pátria e a terra natal e se estabelecer lá. Como vocês devem viver nessa família? Vocês devem se conectar ao verdadeiro Pai e viver com Ele, imerso em suas lágrimas. Então vocês irão chorar por causa de suas nações e suas famílias. Vocês precisam recuperar suas famílias. Como vocês podem fazer isso? É mantendo a tradição de lágrimas, a tradição de suor, a tradição de sangue, a tradição de água correndo do nariz e a tradição de investir todo o seu ser. É assim como vocês devem transmitir pureza imutável, uma linhagem imaculada, amor puro e uma abordagem pura das relações sexuais com a segunda e a terceira geração, e para incontáveis gerações de nossa linhagem. Acima e abaixo, à frente e atrás, esquerda e direita, todas as direções devem ser limpas. Somente então vocês podem transmitir o amor puro de uma linhagem imaculada. Vocês devem passar através do portão das relações sexuais puras, a fim de implantar sementes puras de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem verdadeira. Item 17. Vocês precisam sofrer pela vontade mais do que os outros. Se vocês fazem isso, todos seguirão vocês. Quem tem sofrido pela igreja? Quem tem sacrificado sua própria família e familiares pela igreja? Quem está sofrendo mais e, portanto, está mais próximo da tradição de coração? Quando alguém do nível mais baixo ora noite e dia pela vontade e derrama sangue e suor enquanto se esforça para realizar o espírito de amor, sendo essa pessoa um homem ou uma mulher, o céu criará uma nova história através dessa pessoa. Na Igreja de Unificação, esse tipo de tradição já está estabelecida. A questão de qual dos meus filhos ou filhas se tornará meu herdeiro será decidida na base de qual deles sofre mais pela vontade e cumpre sua tarefa filial. É a mesma coisa para cada um de vocês. É a mesma coisa na família. É a mesma coisa na igreja. Todos devem seguir essa tradição. Palavra dos verdadeiros pais. Adiu. Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar nessa sala virtual de hoje, no nosso Rondoquê Online. Eu já vou aí avançar para a próxima tela, onde a gente pode dar uma visualizada de como foi esse nosso Rondoquê. Então aí, como você pode ver, estamos trabalhando ainda no capítulo 5, na verdade o último capítulo desse livro, com o título Herdando a Vitória dos Verdadeiros Pais de Céu, Terra e Humanidade. E hoje, nessa sala virtual, a gente estudou duas sessões, a sessão 3, com o título Herdando a Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais, com os itens Realidade de Vitória dos Verdadeiros Pais e o caminho para herdar a realidade de vitória dos verdadeiros pais. E aí, na sessão 4, falando sobre tradição, herdando a tradição dos verdadeiros pais. E os itens foram tradição dos verdadeiros pais e também herdando a tradição dos verdadeiros pais. Esse foi o conteúdo. E na nossa próxima sala virtual, no nosso próximo encontro, nós vamos avançar agora para a última sessão desse capítulo e também a última sessão do livro, com o título Herdando os Ensinamentos dos Verdadeiros Pais. Fica aí o nosso compromisso para nos vermos na nossa próxima sala virtual. Muito obrigado a todos. Tchau.